Diz o texto assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento. Vocês, versículo 2. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras de minha boca, nem dela te aparte. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Vamos repetir o versículo 15. Desvia-te dele e passa de largo. Palavra do Senhor. Sempre que chega o final do ano, e toda mensagem de final de ano, normalmente nós projetamos aquilo que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer em 2025. No último domingo desse ano, tanto pela manhã como durante a noite, nós nos focamos naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós desejamos fazer, em como vamos construir o nosso 2025. Nós nos focamos normalmente nos ajustes que nós precisamos fazer e sempre focamos na atitude nova que nós vamos ter. O texto de hoje propõe algo diferente. O texto que nós lemos é um texto da sabedoria. É um texto atribuído ao grande sábio da antiguidade, Salomão. Salomão é visto como alguém que não se compara em sabedoria e entendimento, que não se compara a nenhum outro homem jamais conhecido que tenha sido tão sábio, que tenha sido tão capaz de responder às demandas e aos dilemas do seu tempo do que Salomão. Mas Salomão também é o autor do livro de Eclesiastes, não apenas de Provérbios, mas também de Eclesiastes. Em Eclesiastes você vê um Salomão amargo, um Salomão cheio de decepções, de frustrações, porque apesar de saber o que ele deveria fazer, por vezes, o que ele deveria fazer não o levou ao caminho e ao resultado que ele esperava. Às vezes nós sabemos o que fazer, e mesmo sabendo o que fazer, o resultado daquilo que nós fazemos ou buscamos fazer não nos leva ao resultado que nós esperamos. Então, esse texto todo, Salomão fala à comunidade de Israel como um pai fala com um filho. A imagem criada aqui é para dar a ideia de que o pai senta com o filho e começa a dizer para o filho
como é que ele deve viver, o que ele deve fazer para ter uma vida bem-sucedida. Então ele diz diversas vezes aqui, olha, ouvi, filhos, a instrução do Pai, estás atento para conhecerdes o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E ele começa a falar do seu ensino e trazer claramente para o filho uma direção daquilo que ele deve fazer. Mas não apenas o que ele deve fazer, também e principalmente aqui nós queremos destacar aquilo que nós não devemos fazer novamente e o que nós não devemos levar para 2025. Se nós falamos no domingo passado aquilo que você deve fazer, então hoje nós vamos falar sobre aquilo que você não deve fazer, ou aquilo que você deve deixar nesse ano e fazer virar passado na sua vida. Aquilo que você e eu precisamos fazer de novo. Não, mas aquilo que nós vamos evitar, aquilo que nós vamos buscar com todo empenho não repetir. É por isso que nós terminamos o texto no versículo 15, que diz assim: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Veja que trata-se de uma progressão. O texto diz: evita-o. Evitar é nem sequer repetir ou pensar em repetir os equívocos que nós cometemos no ano de 2024. Mas mais do que evitar, o texto diz: não passes por ele, não se aproxime, desvia-te dele e passa de largo. Uma progressão de distanciamento daquilo que nós construímos durante o ano de 2024 e precisamos abandonar. E quais seriam essas realidades que nós precisamos abandonar de forma prática? Porque eu quero que você saia daqui claramente sabendo o que precisa fazer, e o que Salomão tem a nos ensinar, e o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E a primeira coisa que você precisa deixar para trás na sua vida, no ano de 2025, e deixar em 2024 é abandonar a todos os hábitos destrutivos que você construiu durante toda uma vida, ou durante o ano de 2024. Hábitos destrutivos são construídos durante um tempo que nós nem sequer percebemos que estamos praticando de forma constante aquilo. No mês passado, nós tivemos um desafio aqui. Durante 21 dias, o nosso desafio era não murmurar. Durante 21 dias, nós ficamos tentando evitar a murmuração. E uma das coisas que nós precisamos deixar no ano de 2024 e avançarmos para 2025 e abandonarmos esse ano, uma das coisas que precisamos abandonar é a murmuração. A murmuração está claramente dizendo que nós não confiamos no governo e na proteção de Deus e que Deus não faz as melhores escolhas por nós. Então, o primeiro hábito que eu preciso abandonar e que eu preciso deixar é a murmuração. Mas não apenas a murmuração, porque hábitos destrutivos fazem parte de nós de tal forma que nós achamos que somos aquilo. Fulano é murmurador. Não, você não é murmurador. Você está murmurando e você pode quebrar esse ciclo de murmuração. Como é que nós quebramos o ciclo de murmuração? Sendo grato. Sendo grato, nós evitamos a murmuração. 2025 virá e eu preciso abandonar a murmuração. Mas não apenas a murmuração, nós precisamos abandonar a procrastinação. O que é procrastinação? No livro de Provérbios, fala sobre o homem diligente, que trabalha e que se dedica em tudo que faz, e que prospera exatamente porque se dedica àquilo que faz.
E Salomão, ao nos instruir a não procrastinar, a evitarmos esse hábito e abandonarmos essa atitude neste ano, para no próximo ano sermos gratos e não procrastinarmos, ou não sermos também preguiçosos, Salomão diz no capítulo 6, nos versículos 6 o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. A formiga, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem estio, prepara o seu pão na cega, ajuda o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado e quando te levantarás do teu sono? Como eu falava, há coisas que nós vamos fazer no próximo ano e há coisas que nós precisamos deixar nesse ano. A primeira coisa que precisamos deixar nesse ano é a murmuração. A segunda realidade que precisamos deixar nesse ano é a procrastinação e a preguiça. Adiarmos as coisas, adiarmos as decisões, adiarmos as resoluções importantes. Ou às vezes tomamos uma decisão, mas não colocamos em prática. Quando nós tomamos uma decisão e não fazemos absolutamente nada para que isso se dê e aconteça, nós não estamos fazendo e cumprindo o que o texto diz. Nós não estamos evitando, nós não estamos abandonando, nós não estamos nos desviando. De quê? Dos hábitos destrutivos que nós carregamos. Nós repetimos a murmuração, repetimos a procrastinação, achamos que vamos ter tempo para fazer o que queremos, só que nós não temos tempo, porque o tempo não nos pertence, o tempo pertence a Deus, Deus é o Senhor do tempo. O mesmo Salomão vai dizer que há tempo para tudo, mas nós não temos o controle do tempo. Há tempo para tudo, mas o tempo não nos pertence, não está no nosso domínio. O tempo não é controlado por nós. Nós não controlamos o tempo. Então eu preciso evitar hábitos que destroem a minha vida e fazem com que ela não prospere. Mas nós precisamos, além de abandonar hábitos destrutivos, nós precisamos nos livrar de pesos que carregamos. Na epístola aos Hebreus, o apóstolo, aquele que escreve o livro, diz que nós devemos abandonar o pecado e todo o peso que carregamos. O apóstolo quer dizer para a gente que além do pecado, há outros pesos que nós carregamos. O pecado deve ser confessado e abandonado. E aquilo que nós hoje vivemos, e aquilo que nós hoje pecamos contra Deus, ofendemos a sua justiça, a sua santidade, o seu propósito, deve ser deixado no ano de 2024. Então, além de hábitos destrutivos, as bagagens desnecessárias precisam ser abandonadas. E qual é a bagagem principal que precisa ser abandonada? O pecado. O pecado que se enraizou, o pecado que se tornou prática na sua vida, o pecado que te roubou a comunhão de Deus, o pecado que te afastou de servir a Deus, o pecado que se tornou prática constante nos seus dias e que fizeram do seu ano um ano de distanciamento de Deus. Talvez você tenha vivido um ano em que você esfriou, que seu coração se afastou, em que você não sentiu paz, porque a bagagem que você está carregando do pecado vai fazer mal à sua alma e vai destruir os seus ossos. É o que diz o capítulo 32 dos Salmos. Enquanto me calei, os meus ossos doíam, os meus ossos envelheciam, eu sentia dores, eu sentia o meu corpo sofrendo, porque o pecado produz sofrimento, não apenas espiritual, mas também emocional.
e por vezes físico. Com isso não estou dizendo que todo mundo que tem dores e que tem problemas físicos e dores nos ossos física é resultado do pecado. Mas o que o autor está dizendo na Escritura Sagrada é que o pecado é uma bagagem que precisa ser abandonada. Mas além do pecado, nós precisamos abandonar os pesos desnecessários, como o ressentimento, o rancor. A falta de perdão produz angústia nas pessoas que não perdoam. Quem não é perdoado continua a sua vida. Quem não é perdoado nem sequer sabe que magoou ou feriu a quem está sentindo ódio. Quando nós odiamos alguém, nós somos contaminados pelo ódio que nós temos pelo outro. O outro nem sequer sabe que nós o odiamos. Quando nós odiamos ou nos ressentimos de alguém, estamos carregando um peso que destrói a nossa comunhão com Deus, que destrói a nossa paz, que rouba a nossa alma. Não são poucas as vezes que o texto bíblico e o próprio Jesus diz que se deve perdoar todas as vezes que se fizer necessário a quem quer que seja. Porque quando Jesus diz que deve se perdoar as pessoas 70 vezes 7, não é para você contar quantas vezes você vai perdoar o outro, porque seria impossível que alguém pecasse tantas vezes e errasse tantas vezes com você num único dia. A ideia ali do texto é dizer para a gente o seguinte: não carregue esse peso de ter no coração ressentimento, amargura em relação ao outro. Libere o seu coração, tenha paz na sua alma, não carregue esse peso, não viva assim. Se você quer em 2025 encontrar paz, evita tudo isso. É por isso que eu terminei dizendo, olha, evita isso, passa longe disso, não chegue perto disso, desvie-se disso, do ressentimento, do ódio. A epístola de Pedro vai dizer que quando o marido briga com a esposa e não se reconciliam, quando a esposa briga com o marido e não se reconcilia, que são interrompidas as orações desse casal. Elas não são ouvidas, só serão ouvidas quando houver perdão e o ressentimento for retirado do coração daqueles que estão em conflito. Então, todas as vezes que você tem algum tipo de ressentimento ou algum problema com a sua esposa e isso não é resolvido, nem as suas orações serão atendidas. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz a respeito do perdão que nós só seremos perdoados se perdoarmos. Aliás, nós mesmos fazemos essa oração. Nós oramos assim: perdoa as nossas, assim, perdoa as nossas dívidas. E se você não perdoa, você está dizendo para Deus, então não me perdoe. Se eu não perdoar, não me perdoe. Então nós precisamos deixar em 2024 essa bagagem, esse peso, o peso da murmuração, o peso da procrastinação, evitar esses vícios, evitar essas coisas, evitar tudo que destrói a nossa relação com Deus. Esses hábitos, como murmurar, hábitos como procrastinar, ou a bagagem e o peso do pecado e o peso do ressentimento, me distancia de Deus. A última bagagem que você precisa deixar em 2024 é a seguinte: a culpa e o medo.
A culpa e o medo são resultados de uma compreensão equivocada sobre Deus. Quem recebeu perdão, quem foi curado e salvo pela palavra de Deus, já não precisa mais carregar culpa no seu coração. O que diz a Escritura sobre o perdão que Deus nos concedeu? Que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e que Deus não se lembra mais de nenhum dos nossos pecados, que uma vez perdoados, estamos libertos para vivermos uma vida nova. Se o pecado é uma bagagem, assim como o ressentimento é uma bagagem, a falta de aceitação do perdão de Deus, ou seja, a culpa, se transforma numa bagagem que nós carregamos, um peso que nós carregamos e que já não é mais necessário. Se Deus nos perdoou, estamos perdoados. Se Deus nos santificou, estamos santificados. Se Deus disse, através da sua palavra, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu me encontro entre esses que estão em Cristo Jesus, eu já não tenho mais que me preocupar com relação a isso. Então eu abandono os hábitos destrutivos, eu abandono as bagagens destrutivas, mas eu preciso também aprender com a Bíblia, porque o texto fala de sabedoria. Eu preciso evitar e abandonar os relacionamentos que destroem a minha paz e destroem a minha relação com Deus. É o que a gente chama hoje de relação tóxica. Já ouviu falar disso? Relação tóxica. O que é uma relação tóxica? É uma amizade ou um relacionamento que drena a nossa energia. Um sanguessuga. Alguém que faz mal. E às vezes nós gostamos dessa pessoa, mas ela nos drena. Ela nos rouba a paz. Ela sempre encontra dentro da gente ou em nós defeitos, coisas que ninguém consegue enxergar de escuro ou de negativo em nós. Essas pessoas encontram em nós. Essas amizades precisam ser desfeitas. Esses relacionamentos precisam de conversão, de mudança. Esses laços de manipulação e desrespeito precisam acabar. Ninguém precisa viver a vida inteira ao lado de gente que lhe faz mal. Ninguém precisa, em nome de ser cristão, de que eu amo a Deus, de que eu sirvo a Deus, manter na sua relação quem lhe faz mal. A Bíblia diz que Davi era amigo de Jônatan. A Bíblia diz que Jesus tinha um discípulo amado. A Bíblia diz que Moisés e Josué eram amigos. A Bíblia diz que Paulo tinha companheiros muito próximos. E todas essas relações existiram e sempre vão existir. Relações saudáveis de amizade. Aquilo que não encontra-se dentro deste padrão não deve ser considerado algo a ser levado para 2025. Arrume a sua vida, começando pelos hábitos destrutivos. Depois, abandone depois a bagagem pesada e desnecessária que você carrega durante tanto tempo, do pecado, da culpa e, principalmente, abandonar os ressentimentos e perdoar a quem tem feito mal à sua vida. Quando eu falo de perdão,
e trata-se de alguém que é tóxico e destrói e rouba a sua energia, a melhor coisa é perdoar e manter a distância saudável. Manter a distância de quem é sábio. Eu escutei uma vez um poeta nordestino falar que algumas pessoas nós precisamos nos relacionar, nem tão perto para não virar capacho, e nem tão longe para não virar inimigo. Isso é sabedoria. Sabedoria não é seguindo o mandamento bíblico que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas a Bíblia diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então ame você primeiro e ame o seu irmão, e se ele é alguém que te faz mal, estabeleça limites, estabeleça a distância necessária para que você não sofra com esse relacionamento que te faz mal. Então eu aqui fechei 3 áreas da sua vida que você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus te conduza e te leve a avançar no próximo ano. A primeira, eu falei sobre os hábitos destrutivos. Esses hábitos destrutivos precisam ser deixados. A bagagem desnecessária precisa ser abandonada. E as relações tóxicas que te destroem, sabotam você e fazem com que você ande cada vez mais para trás, precisam igualmente serem abandonadas. Então hoje, diferente de domingo, eu quero dizer a você o que não deve fazer. Não guarde e não viva carregando pesos desnecessários e bagagens desnecessárias. Jesus mesmo diz, e eu quero que você ouça o que Jesus diz. Ele diz para mim e para você que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. E Jesus, e aí Ele mesmo, com a sua boca vai dizer que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. E Jesus vai dizer à multidão, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está cansado é porque está carregando bagagens que não são necessárias. Quem está exausto por vezes, porque está cansado de fracassar, está cansado de repetir hábitos que adquiriu durante toda uma vida e que agora precisa abandonar. Por que muita gente continua fazendo as mesmas coisas, que sabe que vai trazer um resultado que é o que você não deseja? É hora de começar 2025 pensando diferente, vivendo diferente, abandonando hábitos, bagagens, abandonando pessoas e relações que nos destroem. A Bíblia nos ensina a sermos sábios. E sabedoria é olhar, analisar, compreender e ver aquilo que eu vou evitar, aquilo que eu vou passar longe, aquilo que eu vou me desviar e me apegar tão somente aquilo que a Bíblia claramente nos ensina que é a vontade de Deus.